Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este novo episódio do Inquietos Cash. Esse é um quadro novo, na qual a gente vai conversar sobre um tema em específico, um tema que pode agregar para a sua vida como um todo, ou até mesmo para o seu projeto como afiliado, ou para a sua vida familiar, seja qual ela for. A gente vai falar aqui um tema hoje que aborda todas as pessoas, que fala ao coração de todas as pessoas e à mente também. Então a gente vai falar hoje sobre um tema que envolve a questão de envolto em uma pergunta, que é a seguinte: se todas as pessoas, se grande parte das pessoas tem acesso ao mesmo conteúdo técnico, ao mesmo assunto, ao mesmo tipo de conteúdo, ao mesmo YouTube, aos mesmos cursos, aos mesmos treinamentos e assim por diante, por que algumas pessoas prosperam tanto e outras pessoas não prosperam? Por que algumas desenrolam, crescem, avançam muito rápido e você, às vezes, que é uma pessoa também esforçada, dedicada e que adquiriu o mesmo tipo de treinamento, o mesmo tipo de conteúdo, também não consegue crescer e deslanchar? Ou talvez seja você a pessoa que é o outro lado da moeda, que é a pessoa que realmente cresceu muito, deslanchou muito, avançou e quer ir para um próximo nível e quer avançar mais ainda. O que eu faço? O que define aonde eu estou? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no Inquietos Cash, deixa o seu curtir aqui também, para que você consiga receber sempre novos conteúdos. Se você ainda não conhece a Hoshinger, que é a nossa patrocinadora oficial, nós vamos deixar aqui embaixo também, no link da descrição, um link para você conseguir contratar a sua hospedagem, o seu site, e então ter o seu domínio, o seu site dentro da internet, para você anunciar como afiliado, ou até mesmo criar a sua marca na internet, seja qual for a forma como você fizer. Então, deixarei aqui na descrição o link para você conhecer a Hoshinger e fazer a sua contratação. Mas vamos falar sobre o nosso assunto de hoje. O assunto é, o que faz uma pessoa ser pobre para sempre e uma pessoa crescer e enriquecer, mentalmente falando? Quando eu falo sobre pobreza e riqueza, eu estou falando sobre mental, sobre a minha mentalidade, sobre como que eu sou, o que define a minha pobreza mental ou a minha riqueza mental. Porque pode acreditar que aquilo que você tem aquilo que você tem no ambiente físico, aquilo que você tem na sua conta bancária, aquilo que você tem na sua garagem, aquilo que você tem na sua casa e assim por diante, em relação a material agora falando, financeiramente falando, é o que é definido basicamente pela sua mentalidade, pelo seu termostato financeiro. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto específico hoje. Então, primeiro ponto, o caminho para a riqueza. Se você quiser anotar uma frase, anote: primeiro você se torna próspero, depois você enriquece. Nós temos hoje no Brasil, principalmente, tá? A mentalidade nossa original é muito sobre o ter. É muito sobre aquilo que eu tenho de posse. Aquilo que eu alcanço como posse, certo? Então o primeiro ponto que a gente sempre pensa é aquilo que eu tenho. Mas na verdade, a nossa logística deveria ser inversa. Deveria ser focar naquilo que eu sou, para então eu começar a fazer, então depois eu ter. Já parou para pensar que as pessoas elas pensam muito sobre o carro que elas gostariam de ter, o nível de empresa que elas gostariam de ter, o nível de casa que elas gostariam de ter, o lugar onde elas gostariam de morar, mas elas dificilmente se perguntam qual tipo de pessoas elas deveriam ser para então fazer coisas que correspondem a quem tem isso, para depois realmente ela passar a ter. Então, a logística precisa ser reversa. O convite é para você primeiro se tornar próspero, para depois pensar em riqueza. Primeiro você se torna uma pessoa melhor. Se tem algo que é grandioso no que diz respeito a prosperar e crescer, é que a prosperidade, o crescimento envolve a pessoa que você se torna. Então, Gabriel, por que eu deveria pensar em ganhar mais dinheiro? Por que eu deveria pensar em prosperar? Por que eu deveria pensar em abrir um negócio que vai ajudar muitas outras pessoas? Porque para que você tenha um negócio grande, para que você tenha uma empresa grande, para que você consiga crescer e prosperar, você precisa se tornar uma pessoa próspera. E uma pessoa próspera, genuinamente falando, é uma pessoa que contribui com os outros, é uma pessoa que constantemente deseja se desenvolver, crescer e avançar cada vez mais. Então tem relação com a pessoa que você se torna. Por quê? Pior do que não ter dinheiro é ter dinheiro sem saber lidar com ele. Pior do que você não ter dinheiro é você ter dinheiro sem saber lidar com ele. Por quê? Porque quando você tem muito e não sabe lidar com muito, você logo cairá. Você logo voltará ao estado original que a sua mente tem. Então, quando você inverte esse processo e foca em primeiro ser alguém grande, ser alguém que tem habilidades de gente grande, e aí você passa a fazer coisas que correspondem àquilo que você é, com a sua identidade. E aí só depois você passa a ter. E quando você ter, a sua mentalidade, aquilo que você é, consegue sustentar aquilo que você tem.
Você conhece, às vezes, pessoas que adiam os sonhos? Pessoas que começaram a ter um retorno dos seus negócios, começaram a ter um retorno do seu dinheiro como afiliado, passaram a ter um retorno, às vezes, do seu negócio, do seu pequeno negócio, da sua pequena empresa, ou começou agora a ter um retorno do seu trabalho CLT, do seu salário. E essas pessoas passam a comprar coisas fora do tempo. Elas passam a comprar coisas que não deveriam comprar. Elas passam a comprar tênis caros, roupas caras, começam a investir em coisas gastar dinheiro com coisas caras. E você fala, Gabriel, mas o dinheiro dela, o problema é dela. Realmente, o problema é dela. Cada um tem a vida que merece. Mas a questão é, se essa pessoa deseja crescer e prosperar, ela deveria começar a pensar em quem eu deveria me tornar. Tá, Gabriel, mas o meu investimento financeiro, onde ele entra aí? Ele entra na busca por conhecimento. Porque quanto mais conhecimento eu tenho, melhor a pessoa que eu me torno. Mas eu sou alguém maior. E quando eu sou alguém maior, eu passo a fazer coisas de gente maior. E então eu passo a ter coisas de gente maior. Então o primeiro ponto é que prosperidade é um estilo de vida. É uma forma de pensar. Primeiro você se torna próspero, para depois você pensar em ter coisas de gente próspera. Então realmente é enriquecer e prosperar. Existem muitas pessoas prósperas que ainda não enriqueceram. E você pode ser uma delas. Você talvez é uma pessoa que tem uma mentalidade, uma forma de pensar, uma maneira de olhar para as coisas que realmente demonstra muita prosperidade. Você é uma pessoa que foca já em buscar conhecimento, você é uma pessoa que foca em leitura, você olha para as redes sociais como algo que é importante, interessante, até um entretenimento legal, só que eu não posso perder muito tempo nisso, porque se eu perco muito tempo nisso eu estou sendo medíocre, mediano, na média, e quem é medíocre tem resultado de gente medíocre. Quem é mediano tem resultado de gente mediana. Se você faz coisas medianas e de pessoas medianas, não se entristeça quando o seu resultado for mediano. Logo, se você deseja ter um resultado de gente acima da média, você precisa fazer coisas acima da média. Então você busca conhecimento, você olha para as redes sociais com essa perspectiva, você busca sim a leitura de livros, você busca sim o crescimento do que diz respeito a sua vida como um todo, a forma como você pensa, você vê sentido em networking, em imersões presenciais, em estar em eventos presenciais, você busca todas essas coisas. Então você já demonstra ser uma pessoa com mentalidade próspera. Logo, o crescimento financeiro e físico, ele apenas vai corresponder ao seu crescimento mental. Sempre o seu crescimento financeiro material ou daquilo que você deseja ter e alcançar e conquistar, sempre vai estar alinhado com a sua mentalidade. Se a sua mentalidade for pequena demais, pode ter certeza que os seus resultados serão pequenos demais. Quando a sua mente cresce e avança, quando você mentalmente falando no que diz respeito a quem você aumenta, é só questão de tempo para que o seu dinheiro, suas finanças e seus bens materiais, aquilo que você deseja ter, se é isso que você quer ou não, vai começar a corresponder àquilo que sua mente é. E eu não estou dizendo que você precisa focar em ter dinheiro, em crescer financeiramente. Só que se esse é um desejo seu e você deseja crescer financeiramente, entenda que a logística não deve ser essa de eu busco, corro atrás do dinheiro, corro atrás do dinheiro, corro atrás do dinheiro. Não. Eu corro em me tornar uma pessoa melhor. Eu corro atrás de desenvolver novas habilidades, crescer a minha mentalidade, avançar o quanto que eu sei sobre as coisas, as minhas habilidades. E aí, quando eu cresço minhas habilidades, o dinheiro cresce junto comigo. Porque caso você não acompanhe esse ciclo, biblicamente falando, naquilo que eu creio, a Bíblia diz que você vai passar a ter um Deus chamado Mamon. Você começa a idolatrar o dinheiro. Tem muitas pessoas, e ainda mais pessoas de base cristã, como por exemplo eu, que interpretam de forma errônea, errada, o que diz respeito a dinheiro, e começam a colocar assim, não, eu não posso crescer financeiramente, porque senão eu estou desagradando a Deus ou estou me afastando dele. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque a Bíblia diz que é mais fácil um rico, um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Todas essas frases, elas são interpretadas com crenças erradas em relação ao dinheiro. É por isso que nós temos essa percepção. Porque a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro. Perseguir o dinheiro. Amar o dinheiro de uma forma que você corra atrás dele o tempo todo. Isso é um grande problema. Pessoas que fazem isso terminam a vida sozinhas, mal realizadas, com um vazio enorme no coração, sem nenhum tipo de legado sendo deixado. Agora, pessoas que focam em crescerem, em agregar valor para os outros, em servir outras pessoas, em gerar valor para a sociedade, em crescer no que diz respeito às suas habilidades, a serem melhores pais, melhores maridos, melhores esposas e assim por diante. Pessoas que buscam um crescimento como identidade, com certeza elas deixam um legado, e também a Bíblia diz que o bom nome vale mais do que muitas riquezas.
Então, pessoas que focam e dedicam mais tempo em quem elas são, em suas habilidades, no quanto elas estão crescendo, elas verão o dinheiro crescer junto com elas e elas não servirão o dinheiro. O dinheiro serve elas. Essa é uma forma próspera de pensar. Então, existem muitas pessoas prósperas que elas ainda não enriqueceram. Você pode ser uma delas. Seja ambicioso. Isso faz parte da mentalidade próspera, mas não ganancioso. Compreenda a diferença de ser alguém ambicioso, com muita ambição, com muito desejo, fome de vencer, mas não confunda com ser uma pessoa gananciosa. O que é uma pessoa ambiciosa e o que é uma gananciosa? Uma pessoa ambiciosa é aquela que ela deseja crescer, ela tem fome por crescimento, por avançar, por progresso. De modo que tanto ela ganhe e também os outros ganhem junto com ela. Então, ela gera valor e, em retorno, ela tem valor também. Ela recebe valor também, certo? Agora, um ganancioso é alguém que, independente do valor para os outros, independente do crescimento dos outros, independente se o outro vai ganhar ou não, ela vai ganhar. É o enriquecimento arrogante. É um enriquecimento ignorante, é um enriquecimento onde eu olho somente para o meu desejo, somente para a minha vontade e ignoro qualquer outro e tipo de pessoa que está próxima a mim. Eu não me importo com o próximo. E quando eu não me importo com o próximo, eu acabo caindo numa loucura, que inclusive também é bíblica, que diz assim, ó, cuidado, fiquem sob aviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, se você olha, eu vou propor até um outro ponto. Você conhece alguma pessoa que, por exemplo, ela precisa ter e quando ela tem, ela mostra demais para os outros? Ela precisa ter bem material. Ela pode se endividar, mas ela precisa comprar alguma coisa para mostrar para as pessoas que ela tá com aquilo ali. Você já viu pessoas assim? Isso são pessoas que vivem a vida dedicadas em a quantidade de seus bens. Que olham como este homem louco aqui. Então, a vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Essa pessoa, ela olha para a quantidade dos bens e ela deposita a sua vida na quantidade dos bens. E por que isso é um problema? E por que isso é um ponto de atenção? Por quê? Pessoas que são pouco demais, elas precisam ter muito para compensar o fato delas serem pouco. Então, quando eu não consigo conquistar as pessoas, quando as pessoas não veem valor em quem eu sou, eu preciso ter, porque senão elas vão me ignorar completamente. E aí, se eu não tenho, eu vou ser excluído, esquecido, porque eu não sou nada. Eu não tenho habilidades, eu não agrego nada pra ninguém, eu não gero valor pra ninguém, eu não faço nada pra ninguém, eu não olho pro outro como um desejo de servi-lo. Eu sempre penso em mim apenas. Então, eu preciso ter muito para que alguém me reconheça por aquilo que eu tenho. Essa é uma mentalidade pobre. É uma mentalidade não próspera. É uma mentalidade que não foca em crescimento e prosperidade, certo? E por que, então, eu deveria enriquecer? Por que eu deveria pensar, então, em crescimento? Por que, Gabriel, quando eu deveria olhar para mim, para o meu projeto na internet, para o meu negócio no digital, de uma forma medíocre? Por que eu deveria olhar para o meu negócio no digital e para o meu negócio como um todo, para o meu desejo de crescer, com uma fome, realmente, com uma ambição, como você disse? Uma fome para o crescimento. Porque, para enriquecer, você precisa se tornar uma pessoa muito melhor. Foi aquilo que eu já disse. Eu preciso me tornar alguém muito melhor. Porque você acredita realmente que uma pessoa que faz 100 mil por mês, de forma honesta, tá? De forma honesta, com algum negócio, investindo em algo e assim por diante. Você acha que uma pessoa que faz 100 mil por mês, ela tem as mesmas habilidades e o mesmo nível de conhecimento que uma pessoa que faz 2 mil reais por mês? Com toda certeza não. Se você faz 2 mil por mês, qual pessoa você precisa se tornar para ser uma que faz 100 mil por mês? Quais habilidades você precisa adquirir? Qual conhecimento você precisa adquirir? As pessoas que fazem esse número financeiro, esse número com seus negócios na internet, que gera valor para as pessoas, que ensina as pessoas e assim por diante, o que elas leram, aonde elas vão, quais tipos de eventos presenciais elas estão, elas investem aonde o dinheiro delas. E pode acreditar, pessoal, todas as pessoas que crescem e prosperam muito, elas não estão investindo o dinheiro delas em bolsa de valores, em renda fixa, em renda variável, elas não estão preocupadas com isso. Elas investem sim o dinheiro dela em bons ativos financeiros, mas a preocupação principal delas está em o quanto de conhecimento elas investem. Pode acreditar que o conhecimento é o ativo que mais rende juros. Investir em conhecimento é a forma mais sábia, inteligente e replicável, ou seja, que serve para todas as pessoas que você tem para progredir e prosperar. Pode acreditar que investir em conhecimento é o investimento que mais vai trazer retorno para você. É o que mais vai trazer ativos para você. É o que mais vai gerar receita para você. Nenhuma pessoa enriquece e prospera em curto espaço de tempo, principalmente falando, investindo em bolsa de valores, em criptomoedas, qualquer tipo de coisa que envolve um retorno rápido, tá? Pessoas que querem um retorno muito rápido, que elas não querem construir nada. Elas não estão preocupadas em construir algo, para então realmente elas terem.
Então, o ponto é que, para enriquecer, para crescer, para prosperar, para realmente chegar em um nível maior, eu preciso me tornar alguém muito melhor. Eu preciso me tornar uma pessoa que sabe coisas novas, que conhece pessoas novas, que está em ambientes diferentes. Inclusive, se você, até agora, tá, ainda não se inscreveu na imersão presencial 03, entra no link aqui embaixo da imersão presencial, o Encontro Nacional de Inquietos do Digital. Nós vamos ter uma imersão presencial aqui em Florianópolis no final do ano, que realmente envolve todas as pessoas que estão em busca de um crescimento e prosperidade. Estão querendo crescer com seus negócios na internet. Então, clica aqui embaixo no link da descrição e olha a imersão presencial, se inscreve nesse lote, que é o lote mais barato, o próximo vai ser mais caro. Então, se você deseja realmente esse tipo de nível que pessoas que estão investindo em conhecimento, elas estão, eu tenho certeza que a imersão presencial 13, a terceira edição, já que nós temos aqui o Encontro Nacional, você vai ter esses benefícios de estar com outras pessoas que estão no mesmo nível e busca de crescimento. E pode acreditar que em estar em locais onde pessoas que são maiores que você em relação de resultado, não tem lugar melhor para você crescer que não seja esses lugares. Tá? Não tem lugar melhor para você investir que não seja em um local onde terão outras pessoas crescendo junto com você e com o mesmo nível de desejo e ambição. Segundo o IBGE, apenas 3,1% da população ocupada ganha mais de 10 mil por mês. 3%. Outro dado mostra que de 1 a 2% da população ganha entre 20 a 30 mil reais por mês. Ou seja, de 1 a 2% da população brasileira inteira ganha de 20 a 30 mil reais por mês. Ok? Agora, a pergunta que eu te faço e a provocação que eu te faço é: será que para fazer parte de 1% de um país, eu tenho que fazer as mesmas ações que 99% das pessoas fazem? Ou eu preciso ter uma ação que ela é fora do comum? E para ter ações fora do comum, eu não posso ser mediano e desejar equilíbrio. E agora nós entramos em outro tópico. Porque se eu desejo sempre ter equilíbrio, o que é equilíbrio, Gabriel? É eu ter todas as áreas da minha vida, todos os pontos da minha vida alinhados no mesmo nível. Então, nossa, eu cuido muito bem da minha saúde, eu tenho um grande negócio, eu tenho um excelente... eu dedico todo o tempo do mundo para meus filhos, pro meu casamento, eu tiro 3 horas de hobby por dia e assim por diante. Isso é equilíbrio. Trabalho 2 horas por dia, isso é equilíbrio. Agora, o que é desequilíbrio? Eu tenho um foco. Meu foco é crescimento profissional. Então, eu quero crescer profissionalmente falando. Eu coloco o máximo de foco possível nesse pilar, que é o profissional. E os outros eu apenas harmonizo. Eu apenas mantenho harmonia naquilo que eu estou fazendo em relação à minha questão nas demais áreas da vida. Então, eu foco muito no meu profissional, que é a área que eu quero dedicar. Eu foco muito no meu financeiro, que é a parte que eu quero dedicar. A atenção que eu quero dedicar. E os outros, eu apenas harmonizo. O que é harmonizar? Eu não posso deixar o meu casamento para depois. Eu não posso deixar minha saúde para depois. Mas eu posso... Então eu tenho que dedicar menos tempo para isso, porque eu tenho que focar em uma coisa, eu tenho que desequilibrar em alguma coisa, que é o meu trabalho, o meu profissional, a minha empresa, o meu negócio e assim por diante. E essas outras coisas eu dedico alguns minutos por dia. Então, na saúde, eu preciso dedicar 20 minutos de caminhada por dia, que seja, pelo menos. Eu preciso dedicar um tempo com a minha esposa, se você, mulher, como marido, com os filhos, assim por diante. Só que isso depende muito daquilo que você quer, de foco, de desejo. Às vezes você é uma pessoa que, para você realmente crescer, deslanchar e fazer atitudes e ter ações de pessoas que são fora do comum, para ganhar o dinheiro que pessoas fora do comum apenas ganham, você precisa estar, às vezes, focada depois do trabalho, ou focado depois do trabalho, dedicado depois que você chegar à CLT, ficar 3 horas até 9 horas da noite, 10 horas da noite, para então você dormir e no outro dia trabalhar. Gabriel, mas são 3 horas que tem de descanso. Exatamente, mas esse é o preço que você precisa pagar para que daqui a alguns meses ou anos você esteja em outro patamar, e esteja fazendo parte de quem ganha 20, 30 mil por mês, que é de 1 a 2% da população. Então, para ter resultados que são a exceção da exceção de um país, que é 1 a 2%, eu preciso ter ações de pessoas que ganham de 1 a 2%. Eu não posso pensar só em fazer coisas que os 99% fazem, para eu fazer parte do 1%. Gabriel, mas, cara, não tá fechando a conta. Porque eu tenho muitas pessoas que trabalham 14 horas por dia, que trabalham 12 horas por dia, 16 horas, não sei, trabalham muito. E elas continuam fazendo parte dos 99%. A questão é que a dedicação de tempo e foco sua, se ela for colocada no local errado, ou no local que não te traz escala e previsão de futuro, você realmente vai ganhar apenas um salário, uma hora extra e assim por diante. Para que você consiga ganhar muito dinheiro, você precisa gerar muito valor. E a melhor forma de você gerar muito valor é empreendendo.
Como que eu consigo alcançar muitas pessoas com a minha solução, com o meu produto, com o meu serviço, com o meu conhecimento? Quando eu tenho um negócio que vende para essas pessoas um conhecimento, que vende para essas pessoas uma solução do negócio delas, ou para o que elas fazem. Então, pô, sei lá, uma loja de eletrodoméstico, para todo mundo entender. Uma loja de eletrodoméstico, ela soluciona o problema de quase todas as casas do Brasil. Logo, se ela soluciona muitos problemas e de muitas pessoas, ela vai ter muita escala, ou seja, ela consegue alcançar muita gente. E alcançando muita gente, ela consegue fazer muito dinheiro. Então, colocar o seu foco em criar um negócio, em começar um negócio, é a melhor forma de você ter escala e dedicar tempo em algo que vai ser depois proporcionalmente crescente. Então você vai dedicar 1 hora do seu dia e amanhã mais 1 hora e depois mais 1 hora, mais 1 hora. E com o passar do tempo isso é crescente, é cumulativo. Quando você acerta a mão, sem que você esteja presente ali, você consegue ver receita, dinheiro entrando e assim por diante. Porque você tem um negócio que tem previsibilidade, que tem crescimento e assim por diante. E se você ainda não começou nenhum tipo de negócio na internet, não tem nenhum tipo de noção de como fazer isso, aqui embaixo na descrição desse episódio você vai ter uma sequência de 3 aulas, tá? De um mini curso gratuito para você entender uma estratégia simples para fazer suas primeiras vendas na internet e entender como você consegue avançar e progredir mais e mais. Então, pessoas ricas, elas são ricas porque elas ajudam muitas pessoas. Gabriel, mas tem exceção. Tem gente que engana os outros. Eu sei. Isso é gente rica, tá? E isso, na verdade, pode ser gente com dinheiro. Mas não gente próspera e rica. Eu vou explicar mais. Quanto mais pessoas você alcança com a sua mensagem, mais dinheiro você faz. Então, pensando nesse ponto, tá? Pessoas ricas são ricas porque ajudam muitas pessoas. Existe uma grande diferença entre eu ter muito dinheiro e eu ser uma pessoa realmente rica, uma pessoa realmente próspera. Uma pessoa que realmente tem muito dinheiro e ela fez isso de forma honesta e gerando valor para as pessoas, ela é alguém realmente próspero. Você vai olhar para a vida dela e você vai ver uma família feliz. Se ela escolheu se casar, por exemplo, você vai ver um casamento feliz. Se ela não escolheu, você vai ver uma pessoa realizada também, solteira. Você vai ver, se ela escolheu ter filhos, ela vai ter filhos com muita alegria, com muita felicidade, ela vai amar ter filhos, ela vai ter um bom relacionamento com a família, com os pais, provavelmente, vai ter perdoado eles de coisas que eles possivelmente fizeram, vai ter se reconciliado com eles, vai ter bons amigos, pessoas de confiança, vai ter bons colaboradores, vai ter uma empresa que gera valor para o mundo, e assim por diante. Uma pessoa próspera é muito diferente de uma pessoa com dinheiro. E pode acreditar, uma pessoa com dinheiro e que alcança essas coisas de forma desonesta, é só questão de tempo para que ou ela se encontre num eterno vazio, na qual ela olha apenas para um monte de dinheiro e não vê sentido nenhum nisso, ou ela vai chegar no momento onde chegará a queda, onde ela vai realmente cair, onde ela vai realmente voltar ao estado original, que é onde ela talvez nunca deveria ter saído, se ela não fez isso de uma forma honesta e crescente e gerando valor para as pessoas. Então, é este o ponto. Saiba diferenciar pessoas prósperas de pessoas que são apenas com dinheiro, porque dinheiro é apenas um número e riqueza não tem relação com o número em si, tem relação com apenas um pilar. O dinheiro é apenas um pilar da prosperidade. Prosperidade e riqueza é uma estrutura e dinheiro é apenas um pilar dessa estrutura, certo? Então pense, quais são as 3 habilidades que você precisaria desenvolver para ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje? Quais seriam as 3 habilidades que você precisaria desenvolver para você ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje? O que você deveria fazer mais, aprender mais, investir mais, talvez mais eventos presenciais, talvez quebrar crenças em relação a isso, e entender que eu preciso investir, porque quando eu invisto dinheiro, quando eu invisto tempo, quando eu invisto a minha vida em algo da minha vida, seja meu tempo, meu dinheiro, eu me comprometo com isso. Você já assinou algum tipo de curso gratuito, ou algum tipo de... não aula gratuita no geral, mas já recebeu alguma coisa gratuita? Percebe o quanto de valor que você ganha nisso, que você tem nisso. Pensa assim, ó. Você está numa situação onde você tem 40 mil reais para comprar um carro, tá? E você juntou 40 mil reais por 3 anos para comprar esse carro. Tá 40 mil reais. E você falou que colocou 40 mil reais num carro. Qual o valor que você dá para esse carro? Eu tenho certeza que esse carro você vai elogiá-lo, falar dele para as pessoas, você vai falar, cara, esse carro é muito bom, maravilhoso, meu sonho, realizei um sonho, comprei, cara, você vai cuidar do carro, você vai limpar ele toda semana, você vai prezar para que as pessoas não entrem com o pé sujo ali dentro, você vai ter um capricho, normalmente você vai ter um capricho muito grande com esse carro, com esse bem que você comprou. Tô dando esse exemplo para que você entenda bem esse ponto. Mas se, por exemplo, você não precisou passar esses 3 anos juntando dinheiro para comprar esse carro, e alguém chegou e deu esse carro para você. E esse nem era o carro do seu sonho, tá? Você comprou um carro lá e deu pra você. Falou, tá aqui, um carro de 200 mil reais, tá? É meu presente pra você. Qual o valor que você vai dar pra esse carro? Mesmo que seja um carro 5 vezes mais caro, que seja um carro que foi dado pra você, o valor que você dá pra esse carro
é muito baixo, é muito pequeno. Porque você não teve comprometimento, você não precisou investir nada seu. Você não precisou colocar o seu dinheiro que você conquistou trabalhando para chegar nesse carro, nesse bem, nessa conquista. Então entenda que sempre que você investe o seu dinheiro, coloca o seu tempo, quando você coloca aquilo que você tem de valioso em algo, você se dedica, você se compromete. Então a questão é, quais as 3 habilidades que você precisa desenvolver para chegar para realmente ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje. Talvez fazer uma transição de carreira e investir num treinamento e talvez comprar 3 livros diferentes, ou seja, a habilidade da leitura, desenvolver mais a leitura, desenvolver mais a comunicação. Então, saber falar melhor, se comunicar melhor, ter mais conhecimento sobre vários assuntos diferentes. Perdão. Ter conhecimento sobre vários assuntos diferentes, entender coisas diferentes, conhecer novas pessoas, quais habilidades de mais networking, de mais livros, de mais assuntos, de mais imersões presenciais, quais habilidades você precisa desenvolver para que você ganhe 10 vezes mais do que você ganha hoje. Então, essa provocação é para que você pense, anote e entenda que você precisa se tornar alguém maior e melhor para que você faça coisas maiores e melhores e então tenha coisas maiores e melhores. E para isso, existe um propósito grande, porque para você alcançar e ter coisas maiores, você precisa se tornar uma pessoa maior. Você precisa se tornar alguém melhor, ter habilidades fora da média. E agora a questão é, quais as 3 principais habilidades que você precisa desenvolver para então alcançar um resultado financeiro que você deseja no seu negócio, no seu projeto, que seja 10 vezes maior. Talvez seja ter mais consistência no seu hábito de estudo, de aprendizado. Pense um pouco melhor sobre isso, anote e busque isso avidamente. Busque de uma forma muito consistente e crescente. Gabriel, mas tá, eu entendo que é importante eu prosperar e crescer e realmente ter ambição para crescer muito, para avançar muito, porque eu sei que quanto mais eu avanço e cresço, mais valor eu gero para as pessoas, assim por diante. Mas, cara, por que eu deveria pensar em ter dinheiro, em crescer financeiramente falando? Porque o dinheiro serve para 3 coisas principais. Primeiro, segurança para você e para sua família. Então, se você pudesse hoje, se toda a sua renda ativa acabasse hoje, você estaria tranquilo por 3, 6 meses? Se hoje o seu salário parasse de vir para o seu dinheiro, para sua conta, se o seu salário parasse de vir para sua conta bancária, para sua, sei lá, conta corrente, que seja, qual for, se parasse de vir hoje, você consegue ficar tranquilo por 3, 6 meses? Se você não consegue, então você precisa olhar para isso. Porque o dinheiro serve para trazer segurança para você e para sua família. Ele serve para trazer para você tranquilidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele serve para realizar sonhos. O que você faz hoje te leva a realizar sonhos? Se você hoje listasse num papel os 10 sonhos que você tem maiores, mais ousados, numa possibilidade onde tudo é possível. Se você olhasse para você hoje e existem infinitas possibilidades. Você pode escolher qualquer coisa. Todos os sonhos, independente se você eu não sei como eu vou fazer isso, não interessa. Se você pudesse anotar os 10 em uma folha, a questão é, o que você faz hoje em relação ao seu trabalho, ao seu negócio, o quanto que você faz? Você conseguiria realizar boa parte desses sonhos? Ou você poderia olhar e falar assim, cara, daqui 3 anos eu posso realizar, daqui 5 anos eu posso, daqui 10 anos eu posso? Ou você falaria, cara, do que eu faço hoje, com o que eu faço hoje, da minha dedicação, sinceramente, eu posso ficar com o tempo que for. Eu jamais vou chegar nesse momento. Se você olha para os seus sonhos principais, os mais ousados, os que você mais deseja alcançar, e você não vê nenhum tipo de possibilidade de alcançá-los com o que você faz hoje, tá na hora de você pensar em construir uma outra fonte de renda, em começar a gerar mais valor naquilo que você faz, porque também é uma opção de você ganhar muito mais dinheiro. Se você gera mais valor naquilo que você faz hoje e você consegue ser valorizado por isso, com certeza você vai chegar num nível maior de crescimento e mais dinheiro e você vai estar mais próximo de realizar essas coisas. Ou você precisa criar uma outra fonte de renda paralelo, ou, dependendo da situação, você realmente precisa deixar isso daqui a um tempo e começar a focar em algo que vai te trazer a escala para alcançar aquilo que você deseja alcançar. Então o dinheiro serve para essa segunda coisa, realizações. E terceiro, ajudar pessoas. Transbordar na vida de outras pessoas. Quanto mais você enriquece, mais pessoas você pode ajudar. Você começa a abandonar a ideia de eu só quero dinheiro para poder pagar as contas. Se você tem esse tipo de pensamento, esse é um pensamento também mediano. Esse é um pensamento que faz parte das 99% das pessoas ali do país todo. E talvez você faz parte desse ponto. E realmente, pessoal, por exemplo, às vezes você olha agora, talvez com raiva, vendo esse vídeo ou vendo essa parte e fala, pô, Gabriel, você tem uma cara de alguém que, sei lá, nasceu sendo herdeiro de alguma coisa. Já ouvi isso, tá?
em conteúdos meus, da pessoa colocar, mas com certeza nasceu filho de papai, assim por diante. Não, pessoal, não nasci filho de papai. Eu não nasci tendo, meu Deus, todas as regalias do mundo, numa família de bilionários, de empresários, assim por diante. Muito pelo contrário. E eu nasci de uma família muito honrada, muito honesta, que me ensinou todos os princípios que eu aprendo hoje. Meu pai, minha mãe. Minha mãe sempre foi dona de casa e também diarista, faxineira. O meu pai sempre foi caminhoneiro a vida toda, trabalhou com inúmeras coisas, tenho um absurdo orgulho deles. E a questão é, eles me ensinaram inúmeros princípios, mas eu não nasci numa família rica financeiramente falando, muito rica, que morava em condomínio fechado. Não, de forma alguma. Então, eu estive do outro lado também, para dizer essa perspectiva. E a questão é, para você alcançar um nível muito maior, você precisa ter e se tornar uma pessoa muito maior, com novas habilidades. Se isso te incomoda, que bom, é esse o objetivo mesmo. Você precisa então desenvolver novas habilidades, crescer mais, para que você tenha tanto recurso, tanto dinheiro, tanto progresso, que você possa ajudar outras pessoas, transbordar sobre a vida de outras pessoas e tirar essa ideia medíocre de eu só quero dinheiro para pagar as contas. Se tiver isso aqui, tá bom. Não tá bom. Você aprendeu e foi conquistado e foi convencido a pensar dessa forma. Não está bom. Isso apenas se tornou o comum, mas não é o normal. Pensa da seguinte forma, a diferença, quem fala muito disso é o Paulo Vieira, pai de inteligência emocional no Brasil. Existe uma diferença muito grande entre eu ver o que é comum e o que é normal. Às vezes a pessoa fala assim, não, cara, é normal viver sem nenhum tipo de recurso, é normal viver sem dinheiro, é normal... Não, se tornou comum. Talvez por ser algo tão repetido, se tornou algo comum, mas não é algo normal. O normal não é você viver o tempo todo com necessidade, o normal não é esse. Por acontecer tanto, você considerou como comum, mas não é o normal. Então o dinheiro serve, o crescimento seu, financeiramente falando, serve para trazer segurança para você e para sua família, para que você tenha tranquilidade, conforto e paz no que diz respeito a recurso. Serve para realizar seus sonhos, então para alcançar os sonhos mais ousados que você tenha. E terceiro, para ajudar pessoas, para transbordar sobre a vida de outros, para conseguir fazer com que outras pessoas cresçam também. Ok? Show de bola. A Erika colocou aqui na live, né? Eu me identifico com a maneira que tu pensa. O Gesiel também. Muito bom, Gabriel. Então, esse terceiro ponto. Dinheiro serve para quê? Para essas três coisas principais. As três coisas principais. E depois, o ponto. Gabriel, eu entendi, então, que realmente eu preciso olhar para o dinheiro como algo positivo. Como algo que eu me torno algo melhor, eu preciso me tornar algo melhor e eu começo a fazer coisas de gente melhor, coisas melhores, coisas com mais amplitude, com maior escala. E eu me torno, então, alguém que tem coisas melhores e consegue manter essas coisas. E a questão é, eu entendi, então, que o dinheiro também serve para que eu consiga trazer segurança para minha família, segurança para mim, eu consigo realizar sonhos e eu consigo também ajudar outras pessoas, transbordar sobre a vida de outros. Mas a questão é, se o dinheiro é importante e eu desejo crescer a quantidade do que eu tenho nele, eu preciso ter intimidade com o meu dinheiro. Eu preciso cuidar do meu dinheiro. Porque entenda uma coisa, quem não sabe cuidar de R$1.000, não consegue cuidar de 10 mil. Quem tem como padrão financeiro torrar R$1.000 por mês, sem olhar para onde esse dinheiro está indo, ela vai fazer o mesmo e ter o mesmo padrão financeiro de R$10.000. Entenda uma coisa, o problema não é exatamente, na maioria dos casos, o problema para pessoas que ganham um valor que ela consegue pagar as contas e assim por diante, a maioria dos casos não é a questão de dificuldade financeira, o pouco dinheiro, mas sim a má gestão financeira. Quando eu tenho uma gestão financeira, quando eu olho para o dinheiro como uma coisa banal, que eu não preciso controlar, não preciso ter nenhum tipo de controle, não preciso olhar para ele, eu preciso somente pegar o meu dinheiro, gastar ele, no mês que vem eu trabalho o mês todo de novo, pego novamente ele, gasto ele inteiro, aí eu fico endividado de R$100 esse mês, aí eu tenho que ganhar dinheiro para pagar o mês passado e mais as contas desse mês e assim por diante. Quando eu não tenho nenhum tipo de intimidade com o dinheiro, nenhum tipo de controle financeiro, não adianta querer ganhar mais, porque o seu padrão de lidar com o dinheiro é esse. Você não olha para o dinheiro, logo, se você passa a ganhar mais, só muda a quantidade. Não muda a forma como você olha para o dinheiro. Você consegue compreender isso? Se muda apenas a quantidade, mas eu mantenho o mesmo padrão financeiro, eu vou continuar agindo da mesma forma. E se eu ajo da mesma forma, sinceramente, não tem nenhum tipo de valor eu ganhar mais. Quando você, por exemplo, então ganha R$1.000 por mês, cuide desses R$1.000. No sentido de, cara, beleza. E é lógico que é o seu contexto, tá? Se você é uma pessoa que está num contexto, tenho família, tenho filhos, assim por diante, é um outro cenário. Mas no contexto de, cara, eu tô solteiro, tenho uma idade um pouco menor, ou já moro sozinho, por exemplo, não moro com os meus pais, mas estou morando sozinho, tenho meu aluguel, tenho mais coisas para pagar, ganho aqui R$2.000 por mês. Pensa sempre em retirar uma parte desse valor para você investir.
uma parte desse valor para você deixar separado para investir primeiro em conhecimento e depois começar a colocar esse valor numa renda fixa, em algo que vai te trazer segurança só desse valor investido, tá? Você não precisa pensar em estudar investimento, você precisa pensar em crescer em conhecimento, porque o conhecimento é o ativo que mais tem de juros. O conhecimento é o ativo que mais tem de juros. Quando você passa a pensar nisso, você entende que eu desenvolvo novas habilidades e com essas novas habilidades eu ganho mais dinheiro. E aí eu consigo ter mais dinheiro para investir e assim vira uma bola de neve crescente. Gabriel, não adianta, cara. Não vem com essa conversa fiada, porque não sobra dinheiro nenhum para mim investir. Tá bom, então você precisa ganhar mais dinheiro. Ah, mas como que eu vou ganhar mais dinheiro? Precisa fazer uma hora extra, precisa fazer o que o pessoal chama no interior de São Paulo de fazer um bico, precisa fazer alguma coisa que vai fazer com que você tenha um dinheiro a mais no mês. Para que você então tenha verba para investir no seu projeto como afiliado, no seu projeto digital, no seu negócio, ou para investir no conhecimento que você precisa investir em conhecimento para ter novas habilidades. Então, se você não tem do que você ganha hoje, arrume uma forma de ganhar um dinheiro extra. Pode, por exemplo, aprender a editar vídeos e prestar serviços disso na internet para você pegar um dinheiro extra. Você pode aprender a fazer algum tipo de estratégia que seja uma estratégia orgânica, que não precisa investir dinheiro. Por exemplo, nós temos uma estratégia que nós ensinamos hoje de renda com cortes, onde você aprende a fazer cortes, ganha dinheiro semanalmente fazendo isso. Na descrição também vai ter o link do curso Renda com Cortes, que é um valor muito acessível, muito democrático para todas as pessoas, basicamente poderem comprar, que ensina você a fazer cortes e gerar renda a partir disso, sem precisar investir em tráfego, certo? Apenas com o seu celular, inclusive. Então, ganhando um dinheiro a mais... Então, ó, pô, 100 reais por semana, 300 reais a mais por semana, investindo um pouco mais do seu tempo, você consegue, então, ter um valor para investir. E, então, começa a cuidar melhor do seu dinheiro. O ponto é, você precisa ter intimidade com o pouco dinheiro que você tem, você precisa aprender a lidar com o pouco que você tem. O Gisele colocou aqui, por exemplo, fazer sites, aprender a criar páginas, assim por diante. Inúmeras habilidades você pode desenvolver para que você preste um serviço e gere uma renda a partir disso. Então você precisa buscar intimidade com os seus recursos, com o seu dinheiro, que é o que você tem, porque quando você tem intimidade, sabe lidar com esse dinheiro, quando você passar a ter mais, o mesmo padrão que você seguia para gerenciar, o valor que você seguia para gerenciar, o mesmo padrão para gerenciar pouco, você passará a gerenciar muito. Ou mais, não significa muito, mas mais dinheiro. E quando você lida com esse mais, você aprende a multiplicar novamente, e então gera mais, e assim por diante. Não queira cair na confusão e na mentira, porque eu digo pra você que eu já passei por esse processo, de que, nossa, o meu problema é realmente não ter dinheiro, é por isso que eu não consigo crescer. Muito pelo contrário, se você não tem dinheiro, essa deveria ser a sua missão principal. Saber uma forma de sair disso. E não tem forma de sair do buraco. E a melhor forma de, na verdade, sair do buraco é parando de cavar. Ok? Para essa câmera aqui no centro, para ficar muito foco para você. A melhor forma de sair do buraco e de parar de cavar e de parar de ir pro fundo do buraco é parando de cavar. A melhor forma de começar a sair do buraco é parando de cavar. Então, a melhor forma de você sair de um nível de, meu Deus, não sei o que eu faço, é parando de fazer isso. Então, deixa as habilidades antigas, o que eu faço antigo, e agora eu entendo uma forma diferente de fazer. Ok? E aí, para você conseguir ter mais atividade com o dinheiro, mais convivência e tendo mais controle do que você faz, se você é casado, sugiro muito que você tenha, por exemplo, reuniões semanais com sua esposa, com seu marido. Reuniões semanais para vocês analisarem o que vocês gastaram na semana, onde saiu, para onde que foi esse dinheiro, o que vocês fizeram, quanto que vocês podem gastar até o final do mês. Ter um controle mínimo, pessoal, mínimo. Organizar isso numa agenda, algo no Sheets do Google, numa planilha do Excel ou no papel. Independente de como você vai fazer. Mas tenha o mínimo de controle do dinheiro. Gabriel, eu não quero fazer isso muito burocrático, não tô nem aí, não quero saber. Tá tudo bem, cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida financeira que merece. Gabriel, mas eu não quero, eu acho muito difícil. Tudo no começo é muito difícil. Inclusive, quebrar crenças financeiras erradas é muito difícil. Porque envolve confrontar você. Envolve tirar você de uma forma provocativa da zona de conforto. Envolve fazer sua mente olhar e falar, cara, aquilo que eu acreditava até agora estava errado. Sim, estava errado. Gabriel, mas quem é você para falar que está errado? Bom, é só você olhar para os seus resultados. Você tem os resultados que você gostaria de ter? Não tenho. Então você deveria pensar um pouco mais em relação àquilo que você pensa. Deveria pensar um pouco mais em relação a como que você olha para as coisas. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Organize suas finanças de uma forma que você tenha mais intimidade com o dinheiro, porque quando você começar a ganhar mais, você vai seguir o mesmo padrão. Não queira cair no erro de ganhar muito mais dinheiro se você não sabe cuidar do pouco dinheiro. Porque isso vai levar você numa frequência, num nível muito grande de desconforto e problemas, tá? E aí já entra outro ponto.
de merecimento e termostato financeiro. Se você já leu o livro O Segredo da Mente Milionária, que é um livro bem famoso em relação a finanças, a dinheiro, a merecimento, a mentalidade, assim por diante, você vai ver um termo que é o termostato financeiro. O que é o termostato? Se você está numa sala como essa, por exemplo, nós estamos aqui, que é uma sala que tem ar-condicionado, que tem algum tipo de coisa que mede a temperatura. Então, por exemplo, o ar-condicionado, ele tem um termostato. Se você coloca 22 graus, ele vai ligar, e ele vai levar a sala a ter 22 graus. Quando ela chega nos 22, ele desliga. Então, o termostato identificou essa temperatura, desligou. Pronto, a sala começa a esquentar. Quando foi para 24, opa, ele liga de novo o motor, volta nos 22. Chegou nos 22, desliga de novo. O que significa isso? Significa que a sua... Lembra que estávamos falando de mentalidade? A mentalidade acompanha, né, o seu resultado financeiro acompanha a sua mentalidade? Acompanha o nível que você está, assim por diante? A questão aqui, isso é o termostato. Esse é o nome técnico, entre aspas, para a gente falar em relação à sua mentalidade. Então, se você, por exemplo, está nesse nível aqui, mental, se as suas finanças começarem a chegar aqui, ó, vai voltar aqui, porque o termostato está aqui, ó, está no 22 graus, ele tem que voltar. Então, volta aqui. Ah, Gabriel, o teu termostato está em pessoas que fazem 10 mil por mês, habilidades que fazem 10 mil por mês. Se você ganhar 15, você vai dar um jeito de gastar os 5, para você voltar no termostato de 10. E isso tem muita relação com algo que nós chamamos de merecimento. Pode ser que, subconscientemente falando, isto é, as suas crenças mentais, daquilo que você aprendeu durante toda a sua vida, com vários P's. Como assim vários P's? Com seus pais, pastores, padres, políticos, todas as autoridades que envolveram algum tipo de influência na sua vida. Então, seus pais, políticos, pastores, padres, enfim, independente de qual foi a autoridade, que ensinou você coisas erradas, às vezes, em relação a como que você olha para o dinheiro e para você mesmo, para sua incapacidade. Às vezes, com seus pais, você ouviu que você era alguém que não merecia crescer, que você às vezes nem foi, não sei, desejado. Gabriel, o que isso influencia, cara? O meu negócio, pô. O que isso influencia o meu negócio como afiliado, o meu negócio no digital? Se você tem essas crenças, pode ter certeza, você vai patinar constantemente e nunca vai sair do lugar. E nunca vai sair do lugar. Por quê? Porque na sua crença você é alguém incapaz. Foi algo que você ouviu lá na sua infância e você leva até hoje como uma forma de crença. Leva isso como crença. Mas como que eu posso, então, Gabriel, ir quebrando essas crenças e aumentar o meu nível de merecimento? Primeiro ponto, dê o seu máximo em tudo o que você for fazer. Se eu dou o meu melhor, eu quero receber o melhor. Sabe qual é a forma de você não se sentir desconfortável com ganhar muito dinheiro, com começar a crescer muito? Dando o seu máximo. Porque se eu dou o meu melhor, se eu dedico o meu máximo naquilo que eu quero fazer, eu com certeza vou me tornar uma pessoa que tem muito e vou ver o meu merecimento em ter muito. Então, cara, eu mereço ter muito, porque realmente eu gero muito valor, eu agrego muito para as pessoas. Então, se eu agrego muito para as pessoas, se eu tenho um alto nível de geração de valor para os outros, eu posso realmente continuar crescendo e crescendo constantemente. Porque se eu gero muito valor, eu quero receber muito valor. Se eu gero muito valor, se eu agrego muito para as pessoas, eu quero receber muito das pessoas também. Eu quero receber também muito financeiramente falando também. Então eu não tenho problemas em receber muito se eu gero muito valor. Certo? Então dê o seu máximo naquilo que você faz. E outra, não aceite ser medíocre. Não aceite a mediocridade em qualquer coisa. Se você leu, inclusive, o livro Segredos da Mente Milionária, você vai entender que ele tem um padrão que ele fala o seguinte, ó. A forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. O que significa isso? Se a sua casa, a sua pia de louça, a sua cama, qualquer tipo de coisa que você tenha na sua casa, se tudo é desorganizado sempre, isso é só uma extensão da sua mente. Isso é só uma extensão de como são seus pensamentos e de como que você leva como padrão. Pode ter certeza que o seu negócio vai ser bagunçado, você não vai ter padrão para nada, processo para nada, vai ter dificuldade em organização, em processo, em tudo. E se você não tem isso, buscando crescer, pode ter certeza que o seu retorno vai ser mediano e medíocre, exatamente igual é o restante das coisas que você faz. Tem um livro de um homem chamado William McHaven, que ele foi um almirante dos Navy SEALs, se não me engano, e ele conta, e chama Arrume Sua Cama, o livro. E ele fala a respeito de um padrão que eles tinham no quartel, lá na Marinha Americana, que basicamente era de arrumar a cama todos os dias que eles acordavam. Todos os dias que eles acordavam. Basicamente, o líder deles chegava no quarto e passava por todas as camas, com eles de pé do lado. Né, incontinência ali. Passava do lado. De todas. Para ver se todas estavam arrumadas. E você fala, cara, o que a Marinha Americana, que talvez, sei lá, seja a maior
em relação aos maiores militares do mundo, basicamente, tá? Em relação a preparo. Por que uns caras desses têm que arrumar a cama, velho? Por que é importante arrumar a cama? A teoria do líder era o seguinte, porque se vocês começam o dia perdendo pra cama, se vocês começam o dia perdendo pra desorganização, pra não arrumar e não organizar uma coisa simples como a cama, vocês vão levar isso e estender isso pra todo o resto do treinamento do dia. Então, se vocês são desorganizados, se vocês fazem coisas de desorganizados, vocês serão também medíocres no que diz respeito a isso. E você estende a forma como você lida com essas coisas para frente. Então, aceitar a mediocridade na sua vida pessoal é aceitar a mediocridade também no seu negócio e na forma como você leva o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio, o seu projeto como afiliado e assim por diante. E se você leva de forma medíocre, pode ficar tranquilo. Os seus resultados também serão medíocres. E um outro ponto, experimentar o próximo nível. É aqui que muita gente entra só nesse ponto, né? Então, você quer aumentar o merecimento, quebrar suas crenças, parará, vai para lugares, meu Deus, que sejam fora do comum, né? Vai para lugares que sejam acima da sua média. Então, pô, se você mora, sei lá, em Florianópolis, né? Só um exemplo, mora em Florianópolis, vai lá em Jurerê, fica andando no meio das mansões. Se você mora em São Paulo, nossa, vai lá no Jardim Europa, fica andando na avenida para você ver um carro de 3 milhões passar do seu lado. Isso funciona? Com certeza sim. Inclusive faz parte desse ponto. Porque te deixa desconfortável no momento que você está. Você olha de uma outra perspectiva as coisas, principalmente sobre as pessoas. Porque existem muitas pessoas que têm crenças como o rico é ganancioso, o rico é arrogante, o rico só pensa nele, eu só sou pobre porque tem rico e assim por diante. E quando você conhece pessoas que são prósperas, financeiramente falando, você vai olhar e falar, cara, são pessoas, a maioria que eu conheci aqui são normais e gente arrogante também tinha de onde eu vim, então, enfim, você começa a quebrar crenças sobre as pessoas, começa a quebrar crenças sobre quem essas pessoas são e você começa a experimentar um próximo nível. Então você vai em cafeterias melhores, em restaurantes melhores, faz muito sentido. Só que só isso não vai fazer você realmente ter um rompimento. Você não vai romper e olhar para a riqueza e para o seu crescimento como pessoa, que vai te levar a ter muito mais dinheiro, de uma forma séria, certo? Então, experimentar o próximo nível. E um outro ponto, muito importante, que é quanto mais você receber, você proporcionalmente devolve para o mundo. Como deixar de ser medíocre também em relação às finanças, como aumentar o meu merecimento. Pô, sinceramente, eu te convido a quando você começar a prosperar muito, quando você começar a crescer e ver um retorno que realmente sobre do seu negócio, e aí a sua perspectiva, comece a devolver. Como assim devolver? Comece a separar um percentual para contribuir com as pessoas. Se você faz parte de uma igreja, comece a separar um percentual para ofertar ali. Comece a separar um percentual para ajudar pessoas que estão em uma situação de necessidade. Comprar uma cesta básica para alguém, ofertar na vida de uma pessoa que está precisando, que está com, sei lá, que você sabe que é uma pessoa honesta, de boa índole, que está com o aluguel atrasado, não sei, mas contribua quando você começar a prosperar muito, porque isso te leva da mediocridade, isso te livra da mediocridade, isso te leva do pensamento que eu só quero dinheiro para mim, isso te faz a plugar, né? A ligar uma coisa com a outra de uma forma muito melhor. Então, se quanto mais dinheiro eu ganho, mais eu agrego para as pessoas, mais de valor eu gero para o mundo, então eu realmente quero ganhar muito dinheiro, porque quanto mais eu ganho, mais eu agrego valor. Consegue compreender isso? Quanto mais eu ganho, mais eu agrego valor. Então, se eu agrego mais valor, quanto mais eu ganho, então eu quero ganhar muito dinheiro. Então, eu quero prosperar muito, eu quero crescer muito. Eu não quero ter um negócio como afiliado, um negócio no digital, que eu ganhe, que eu faça 10 mil por mês só. Eu quero chegar num nível de ganhar 100, 200, 300. Eu quero ter uma empresa gigante. Porque eu sei que quanto mais eu cresço, mais eu preciso me tornar uma pessoa melhor. E quanto mais eu me torno uma pessoa melhor, mais eu cresço. E isso vira uma bola de neve. E quanto mais eu tenho, mais eu posso contribuir para o mundo. Quando eu faço isso, quando eu consigo contribuir para os outros, eu desplugo a ideia do dinheiro somente para mim, para minha família, assim por diante, ok? Então, e para começar a trabalhar nisso, para começar a dedicar tempo nisso, a dedicar atenção nisso, você precisa pensar um pouco mais sobre as suas crenças. Você precisa pensar um pouco mais sobre as coisas que você acredita. Você precisa pensar um pouco mais sobre a sua percepção sobre as coisas. Porque quando nós crescemos, lembra que eu falei dos P's? Seus pais, pastores, padres, políticos e assim por diante. Essas pessoas falaram determinadas coisas. E aí já entra um pouco de questão neurológica, tá? Quando você estava no período de 1 a 7 anos de idade, o que a gente chama também de primeira infância, você tinha algo no cérebro que era muito mais... E você tem até hoje, tá? A gente sempre tem isso, mas na primeira infância ela é muito forte, que é algo chamado de neuroplasticidade ou plasticidade neural. O que significa isso? Significa
que o seu cérebro ele tem uma capacidade enorme de se adaptar às coisas, de acreditar nas coisas, de mudar a percepção sobre as coisas. Quando você é criança, basta você ver alguém fazendo uma coisa diferente para você fazer também. Você não questiona muito. Você não tem ainda muitas coisas fundamentadas na sua cabeça. A sua plasticidade, a capacidade de se alterar do seu cérebro é muito grande. Agora, quando você já é mais velho, quando você já tem crenças fundadas, acredita em muitas coisas, já viveu muitas coisas, viveu traumas, virou vários pontos, você acaba tendo um fator que é o seguinte, que é o fator de ter muitas crenças, e tendo muitas crenças, você acaba tendo muita dificuldade em mudar a sua percepção sobre as coisas. Já conversou às vezes com um idoso, e eu realmente tenho muita admiração por qualquer idoso, qualquer pessoa que chegou numa idade avançada. Vale muito a pena se eles sabem ouvir essas pessoas, independente do que elas fizeram nas suas vidas. Mas quando você chega num idoso, você tenta falar alguma coisa pra ele diferente do que ele acredita, é muito difícil dele mudar. É muito difícil dele mudar a perspectiva dele sobre isso. Só desligar aqui, isto. É muito difícil dele mudar a perspectiva dele sobre as coisas. Porque a plasticidade do cérebro dele é muito pequena. A capacidade de ele mudar a compreensão dele sobre as coisas é muito menor. Então, quando você era criança, aquilo que você ouviu quando você era criança, aquilo que você teve de percepção quando você era criança, era algo que com certeza te fazia ter uma perspectiva, ter o que você aprendeu quando criança faz você agora ter uma perspectiva sobre as coisas que é muito diferente, muito marcante pra você. Então, por exemplo, quando você era criança, se você viu a sua mãe bater no seu irmão e falar que, por exemplo, ele não presta pra nada, que ele faz tudo errado, que ele é uma pessoa que não deveria estar ali, que é uma pessoa que só faz coisa errada, ou falou pra você, inclusive, te bateu, te falou que você é uma pessoa que só faz coisa errada, e assim por diante, isso faz com que você cresça com uma crença de que você realmente é alguém incapaz, que não merece, que não tem o devido merecimento para conquistar nada, que você faz tudo errado. E o que acontece é que seus resultados são aliados a isso. Então você acaba não tendo nenhum tipo de desejo por crescimento, porque, eu não presto, eu não consigo, eu não presto pra nada, eu faço tudo errado e assim por diante. E isso se estende. Então aquilo que você aprendeu quando criança e ouviu quando criança influencia diretamente o que você vai ser como adulto e o que você é como adulto. E agora, aí você fala, Gabriel, então a culpa de eu me tornar o que eu me tornei ou do resultado que eu tenho vieram dos meus pais, então eles são os culpados? Bom, você não consegue mudar o que aconteceu atrás. Você não consegue mudar o que foi lá atrás. Você consegue mudar somente a pessoa que você é agora. E muito menos consegue mudar quem seus pais são ou quem foram seus políticos, seus padres, pastores e assim por diante. O que você consegue mudar é a pessoa que você é agora. E tendo consciência disso, tem a seguinte percepção, tá? A seguinte compreensão das coisas, que o primeiro passo para a mudança é consciência. Então agora você tem consciência de que você tem esse ponto, várias crenças que estão na sua mente em relação a quem você é. Então o que você viu, ouviu e sentiu das pessoas que cuidaram de você quando você era pequeno a respeito do dinheiro principalmente. Porque o que você quer agora é um crescimento financeiro, não é? Você não quer realmente progredir e prosperar financeiramente falando com o seu negócio? Então o dinheiro envolve diretamente as suas crenças. As suas crenças sobre dinheiro são as mais importantes, certo? E aí a questão aqui, se você viu, por exemplo, seus pais brigarem muito por conta de dinheiro, porque eles tinham problemas financeiros, se você viu a sua família ter desunião por conta disso, por conta de finanças, porque um tio ficou devendo pro outro e acabou que o outro foi lá e brigou e saíram em agressão física e teve uma situação muito difícil, você cresceu com crenças como, por exemplo, dinheiro é a fonte de desunião. Dinheiro é difícil demais para conseguir. Sabe, as coisas de, nossa, dinheiro não dá em árvore, você não precisa me impedir, eu não tenho. Sabe, frases que normalmente nós ouvimos, os ricos tiram dos pobres e por isso eles ficam ricos. Crenças como essa. Pessoas ricas são más. Se você olhar para as novelas, por exemplo, quem que é sempre o personagem mau? Porque isso fala com a massa das pessoas. Isso fala com a maioria das pessoas. Pô, eu coloco lá na Avenida Brasil, coloco a Carminha sendo a patroa rica que mora numa mansão gigante, que tem um monte de carro. Aquela mulher é má, ela é impiedosa, ela não tá nem aí pra ninguém. E quem que é a mocinha? É a empregada que vai lá, que dorme na casa da rica, que é ofendida, que é maltratada e assim por diante. Então as pessoas más são sempre as pessoas ricas, né? As pobres, todas elas são boas. E, pessoal, o ponto dessa crença aqui é que a gente começa a vincular a quantidade de dinheiro que a pessoa tem a quem ela é. E a gente já entendeu que não tem relação com isso.
Não diretamente. Então, para ficar rico, eu tenho que me arriscar demais. Então, pô, é muito risco eu enriquecer. O que as pessoas vão pensar de mim se eu ficar milionário, se eu crescer? Se eu querer ficar rico, empreendendo, eu vou desagradar meus pais. Quantas pessoas se travam porque os pais não concordam com o que elas fazem? Quantas pessoas estão vivendo os sonhos dos pais? Quantas não estão paradas porque os pais falaram que não concordam que elas empreendam? Porque não, o sonho dos pais é que eles virem, que se tornassem um advogado, se tornassem um médico, se tornassem um enfermeiro, se tornassem um engenheiro civil. Não, meu pai sempre sonhou com isso. Esse é o sonho do seu pai. Agora a questão é qual é o seu? O que você deseja fazer? O que você deseja alcançar? Qual é o seu objetivo? Então esse é o ponto principal. Onde você deseja estar? Esse é o principal ponto, porque normalmente para você crescer muito, você vai ter que desagradar seus pais sim, você vai ter que progredir sim, você vai ter que fazer algo que vai romper com eles. Gabriel, mas como assim desagradar meus pais? Entenda uma coisa, os seus pais, normalmente eles têm as crenças que foram da vida deles que eles tiveram. Talvez seu pai nem teve acesso à internet, seu pai às vezes nem teve acesso ao digital, seu pai nem teve acesso a coisas que você tem acesso hoje. Então para ele, o ponto de você crescer e prosperar é realmente tendo uma faculdade, fazendo uma pós, e isso tudo é muito nobre, mas a questão é isso que você quer ou você está fazendo algo para agradá-los? Se for algo para agradá-los, você precisa então romper com isso. Romper com isso e fazer algo que realmente você deseja, acredita e sonha. E aí depois eles verão sentido nisso. Depois eles verão e falam, cara, realmente, ele buscou o que ele gostaria de buscar e alcançou o que ele gostaria de buscar. E esta é a vida do meu filho. Esse é o ponto. Seu pai, independente se ele entende isso ou não, mas você precisa ter essa concepção. Então, se eu querer crescer empreendendo, eu vou desagradar meus pais. Eu quero aproveitar o agora. Perdão, eu quero aproveitar o agora. Eu nem sei se eu vou estar rico amanhã. Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Né? Eu nem sei se eu vou estar vivo. Pô. Então eu quero fazer o que eu quero fazer agora, mesmo acabou. Essa é uma frase de fugir da realidade, que envolve suas crenças. Eu não invisto meu dinheiro, o salário já é pequeno, a gente já falou sobre isso. Então o governo tem que me fazer ter uma vida melhor. O meu patrão também, ele deveria me pagar mais. Então eu tiro a responsabilidade de mim. Eu coloco sobre o patrão, sobre o governo, sobre quem está vendo as coisas acontecerem, e ela não é minha. Essa é uma crença também. E essas crenças vieram daquilo que você aprendeu, daquilo que você viu quando você era menor, quando você tinha realmente uma idade menor. Isso criou em você várias crenças e várias certezas sobre a vida. E você precisa refletir e olhar para esses pontos do que diz respeito às suas crenças, certo? Então, isso influencia diretamente o seu crescimento como uma pessoa que quer ter um negócio no digital, na internet, que quer fazer dinheiro na internet, uma pessoa que deseja crescer em qualquer coisa, inclusive na CLT. Se você quer ser uma pessoa que cresce na CLT, Gabriel, eu amo trabalhar, cara, aqui na CLT, amo trabalhar no meu cargo. Maravilha, cara, parabéns para isso. Então, como que eu posso levar esses aprendizados para o meu emprego, o meu trabalho? Exatamente. Empreenda no CNPJ dos outros. Comece a empreender no CNPJ dos outros. Entregue mais, se dedique mais, aprenda novas habilidades, descubra novos negócios, descubra novas formas de fazer as coisas, formas mais rápidas, mais eficazes, seja mais produtivo. Então empreenda no CNPJ do outro. Por quê? Gabriel, mas nem toda empresa valoriza as pessoas, né, cara? Nem todas as empresas olham para as pessoas e valorizam o que elas estão fazendo. Realmente, se elas não valorizar, pode acreditar que com suas habilidades desenvolvidas, você vai sair dali e ir para outro lugar e vai realmente ganhar mais dinheiro com alguém que vai te valorizar. Gabriel, se ninguém valorizar, pense então em ter o seu próprio, fazer o seu próprio negócio. Gabriel, mas eu não quero ter meu próprio. Então fique em paz, continue fazendo o que você faz, dando o seu máximo, até que você encontre alguém que realmente vai te reconhecer por isso. Você nunca perde em investir em si mesmo. E a questão é que... Tá, Gabriel, mas em relação ao mental, como que as pessoas que mentalmente ricas lidam com o dinheiro e como as pessoas mentalmente pobres lidam com o dinheiro? Pessoas pobres de mentalidade, elas querem ter coisas antes da hora do que elas realmente podem ter. Então é sempre aquela coisa, né? Se eu tiver isso, as pessoas vão gostar mais de mim ou vão achar que eu estou bem de vida. Sabe, o ponto de não, eu começo a ganhar dinheiro, nossa, meus primeiros 100 mil reais, eu já vou lá e dou de entrada num carro de 200 mil, porque eu vou parcelar o resto e vou dar um jeito de pagar o resto. Por quê? Porque eu preciso que as pessoas olhem pra mim, elas vejam que eu estou bem. Eu preciso que as pessoas olhem pra mim, elas vejam que eu estou bem de vida. E esse é um grande problema, porque eu estou adiando sonhos, eu estou tendo uma mentalidade que faça com que as pessoas me prezem por aquilo que eu tenho. E não por aquilo que eu sou realmente. E não por as habilidades que eu desenvolvi. Então, pessoas pobres, elas querem ter coisas antes da hora. Elas querem adiar os sonhos. Elas querem pegar o dinheiro que elas conquistaram e tiveram, e elas querem colocar isso em basicamente coisas. Elas querem ter algo diferente, ao invés de dedicar o tempo delas em se tornar alguém melhor, para realmente ter as pessoas próximas delas para aquilo que elas são. Pessoas pobres de mentalidade, elas não sabem lidar com o dinheiro na conta delas. Né? Um comportamento perigoso que pode gerar compulsão. Pessoas ricas sempre tiram uma parte para investir.
E se elas não têm do salário que elas ganham, elas buscam um externo. Elas prestam um serviço, elas aprendem uma habilidade nova para prestar esse serviço e ganhar mais dinheiro, elas fazem hora extra se for necessário, elas fazem o que for preciso para que elas tenham um dinheiro a mais para investir em conhecimento e, posteriormente, em valorizar o patrimônio que elas estão criando em um tipo de ativo, guardando dinheiro, enfim. Pessoas pobres de mentalidade, elas não investem em educação, elas não investem em conhecimento, em mais conhecimento. Né? Então, é muito caro, pessoal, ser ignorante. Se você acha que é caro, tá? Se você acha que é caro pagar, por exemplo, por uma mentoria, se você acha que é caro pagar por um treinamento, pagar por ir num evento, pagar por uma ferramenta, qualquer tipo de coisa, experimente o preço de ser ignorante. Experimente o preço de não saber. Experimente o preço de não ter aquela habilidade. Você vai ver que é muito mais caro. Muito mais caro. Então, se você ganha pouco, inclusive se você é uma pessoa que tem menos recurso, se você ganha menos dinheiro, se você ganha pouco, o seu objetivo é realmente investir em educação para que você consiga ganhar mais, para que você tenha mais habilidades para poder prestar melhores serviços e então alcançar um investimento maior, um valor maior. Pessoas pobres não têm reserva de emergência e vivem dentro do padrão de vida. Então elas ganham 5 mil e gastam 5 mil. Elas sempre vivem no máximo, no limite, no limítrofe daquilo que elas ganham. Pessoas de mentalidade próspera e ricas, elas sempre pegam uma parte deste valor e elas investem primeiro em educação, primeiro em mais conhecimento, primeiro em terem melhores percepções, mais conhecimento e depois elas pegam esse dinheiro e elas investem para aumentar o patrimônio delas, o quanto que elas têm de dinheiro. Então, pessoas pobres de mentalidade, elas não veem valor em ter o investimento delas, o dinheiro delas suado, investido em conhecimento, investido em conservação desse patrimônio. E é por isso que elas sempre se mantêm nesse ciclo. O que um homem chamado Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é muito famoso no Brasil e no mundo como um todo, ele chama de corrida dos ratos. Então eu vivo sempre num ciclo. Eu nunca saio desse ciclo. E para romper desse ciclo, para ter resultados diferentes, eu preciso ter atitudes diferentes. Para eu ter resultados novos, eu preciso ter atitudes novas. Para alcançar um novo nível, eu preciso ter um novo nível de entrega, um novo nível de concepção, de entendimento, de conhecimento, assim por diante, certo? Então, pessoas de mentalidade pobre, elas não gostam de falar a respeito de dinheiro. Elas não gostam de falar a respeito de como que elas podem fazer para crescer mais, para conquistar mais. Quer fazer o teste? Chega no seu emprego ou até mesmo numa praça que seja e entra numa roda de amigos seus, tá? Numa roda de amigos que são ali, que estão no nível, sem ofender ninguém, mas um nível mediano, um nível de pessoas que ganham um valor menor e que estão nos seus empregos há muitos e muitos anos e não crescem de forma alguma, não avançam em cargo, não criam um negócio, não fazem nada. Chegam nessas pessoas para conversar. Você provavelmente vai ver assuntos como que o governo tá ruim, o último acidente que aconteceu na cidade, que o rapaz morreu, né? Aconteceu uma situação assim. Vai ter gente falando mal da esposa, do marido, vai ter falando mal do patrão, que o patrão fez isso, fez aquilo outro. Vai ser sempre assim, falando mal de um colega de trabalho e assim por diante. Essa é a regra, tá? Normalmente é isso. Você pode fazer o teste aí. Ou falando de alguma coisa que não agrega muito valor, tá? Falando, sei lá, o tempo todo só do futebol e de coisas assim. Agora, entra em uma outra roda, vai num evento presencial, por exemplo, tá? De empresários, de afiliados, de qualquer tipo de coisa que envolve crescimento e network. E vê o que as pessoas estão falando nas rodas. Elas estão falando de como que elas conseguiram aumentar o lucro delas, como que elas conseguiram um evento que elas foi que agregou muito valor. Elas vão falar de pessoas que elas conheceram e que elas acharam sensacionais, falar bem dessas pessoas. Elas podem até falar mal ou outra coisa, mas isso é exceção. Eu digo porque eu vivi os dois cenários. Os dois cenários de alguém que estava em rodas iniciais ali, mal do patrão, mal do marido, mal da esposa, mal do namorado, mal disso aqui, brará, de acidentes, e um monte de coisa. E também de roda de pessoas que estão falando dos seus negócios, de como que eles amam a esposa, o marido, a família, a viagem que eles vão fazer daqui a pouco, e assim por diante. E se você olha para isso com nojo, com raiva, é porque você faz parte, provavelmente, da primeira roda. Da primeira roda que tá falando de coisas ruins e negativas e assim por diante. Pessoas de mentalidade pobre, elas não sabem falar não para pessoas. Elas não sabem falar não, elas são ruins em falar não. Pessoas focadas, dedicadas em crescimento e prosperidade, em avançar nos seus negócios, elas são boas em falar não. Foco tem mais relação com eu falar sim, com eu falar não, do que eu falar sim. Porque foco diz respeito ao eu falar sim para uma coisa ou para uma pessoa e falar não para as outras. Eu recuso outras possibilidades e pessoas para falar sim apenas para uma. E quando eu falo sim apenas para uma, eu estou focado. Quando eu falo sim apenas para uma coisa, eu estou focado. Quando você fala sim para tudo, você se torna alguém que sempre está fazendo um pouco de cada coisa e nunca dedicado e focado demais em uma coisa só. E esse é um grande problema.
Então, essas são diferenças, algumas das diferenças de pessoas que pensam de forma pobre, que pensam de forma medíocre e pequena, e para pessoas que pensam de forma rica e próspera. Você percebe que nesse caso e nesse momento não tem relação com quanto dinheiro está na conta, mas sim com a forma como você pensa, com como a sua mentalidade está alinhada ou desalinhada com isso? Então esse é o principal ponto. Gabriel, tá, mas eu quero começar a dedicar o meu tempo então. Eu quero começar a dedicar o meu tempo, a minha energia, a minha dedicação e fazer coisas que são então boas para o meu crescimento e que vão mudar a escala. Então você falou, Gabriel, e realmente, não, tem pessoas que trabalham 14 horas por dia, 16 horas por dia e vivem na mesma, né? Sempre, não crescem em nada. Eu entendi que para eu começar a ter escala e ganhar mais dinheiro, eu preciso dedicar meu tempo em algo que vai me trazer escala, seja um negócio, seja aprendendo melhores habilidades para cobrar mais pela minha hora que na CLT e assim por diante. Beleza, eu preciso fazer tudo isso. Só que, cara, é muito difícil para mim ter tempo. É muito difícil para mim arrumar tempo para fazer as coisas. A questão é, ressignifique o seu tempo sobre... Ressignifique a sua visão sobre tempo. Comece eliminando distrações. Então, a primeira coisa, você não tem tempo mesmo ou você não tem prioridade das coisas? Será que você realmente não tem tempo ou você não consegue priorizar aquilo que deve ser feito? Então, você tem um monte de coisa no seu dia, um monte de coisa para ser feito. O que pode ser eliminado? Não, Gabriel, tudo tem que ser feito. Será que tem que ser feito? Olhe de forma mais crítica mesmo. Olhe de uma forma mais ampla para isso. Olha de uma forma mais crítica para dizer, cara, realmente, talvez eu fico no meu celular aqui 3 horas por dia, eu nem percebo, eu poderia ficar 1 hora a menos ou 30 minutos a menos e dedicar esse tempo para aquilo que eu estou querendo construir. Até porque, para ter resultados diferentes, eu preciso ter ações diferentes. Eu preciso dedicar o meu tempo de forma diferente, certo? Então, o primeiro momento é ressignificar a sua visão sobre tempo, eliminando distrações. E para eliminar distrações, eu preciso definir o que é prioridade, porque eu só não tenho tempo para aquilo que não é a minha prioridade. Se você quer muito, organize o seu tempo. Se você quer muito, tire distrações. Se você quer muito, pare de fazer coisas que não são necessárias agora, para dedicar o seu tempo naquilo que é importante. E quando você pega esse curto espaço de tempo, organize o seu ambiente para que esse tempo seja muito bem aproveitado. Então pega esse tempo e, coloque o máximo de silêncio possível, coloque seu celular fora do campo de visão. Se possível, coloca um fone de ouvido. Se você não puder nada disso, Gabriel, tem um filho, é corrido, é mais acelerado as coisas. Se você tem uma rede de apoio, vou ficar 30 minutos focado. Eu posso deixar o meu filho 30 minutos ali com, né, por exemplo, o pai, com a avó, não sei, para que eu consiga ficar dedicado nesse tempo. Gabriel, mas eu preciso ficar com meu filho, não tem como. Então estude mesmo com o seu filho. Não tem problema. Mas busque que esse momento seja o mais produtivo possível. O mais produtivo possível. Se você já vai estar com seu filho, por exemplo, então deixe o celular fora do campo de visão, para você não ter 2 distrações, né, para aquele seu momento de estudo. Busque o mais acidentes possível. Coloque um bloco de tempo para estudar. Então, eu vou ficar focado 30 minutos, 1 hora, que seja. Então, você só não tem um tempo que é prioridade. E quando você identificou esse tempo, então, coloque o máximo de organização possível para que você consiga realmente aproveitar esse tempo, certo? Gabriel, ok, cara, mas eu tenho muitas coisas que eu gostaria de melhorar, de trabalhar, só que eu tenho pouco tempo, né? Então, o primeiro ponto para você conseguir alcançar esse melhor tempo é você definir qual área da sua vida você quer melhorar esse tempo. Você quer melhorar esse ano. Então, qual área da sua vida você quer melhorar? É financeira? É saúde? É profissional? Se você está numa situação onde você quer melhorar o seu negócio, crescer, prosperar mais, então você precisa focar no seu profissional, que consequentemente é o seu financeiro também, certo? Então, Gabriel, eu preciso focar no meu profissional. Perdão, preciso melhorar o meu tempo. Preciso melhorar o quanto de dinheiro que eu ganho. Preciso melhorar o meu profissional. Preciso focar nisso, cara. Então, maravilha. Se você precisa focar nisso, entenda que o seu foco vai ser esse. E aí vai acontecer o que eu coloquei no começo para você, do desequilíbrio. Você vai começar a perceber que o seu foco vai se aumentar muito no profissional e, consequentemente, as outras coisas vão se desequilibrar. Você não vai conseguir dedicar o mesmo tempo que você dedicava antes para as outras coisas. E tá tudo certo. É isso mesmo. Realmente é esse o ponto, certo? Você não consegue ter alta performance em tudo ao mesmo tempo. Então não queira melhorar saúde, finanças, profissional, tudo ao mesmo tempo, porque você vai ter muito equilíbrio. E equilíbrio não faz você prosperar muito. Agora, harmonia, sim. Agora, foco intenso em algo, sim. Isso, sim, tá? Então, defina o que realmente é importante para esse momento. Então, ressignificou sua visão sobre tempo. Definiu um tempo, organizou seu ambiente. Agora, qual o meu foco? Qual a área que eu vou dedicar realmente? Maravilha. É essa área que eu defini, profissional, financeira e assim por diante. Tá bom, Gabriel, mas eu já sei que eu quero melhorar minha área profissional e financeira, cara. Só que aonde eu quero chegar? Qual o local que eu desejo estar daqui a um tempo? É esse o ponto.
Muitas pessoas têm sonhos. Muitos têm sonhos demais. Agora, o sonho é uma coisa completamente ilusória e irreal. O que você precisa ter é meta. O que é um sonho? O sonho é, por exemplo, eu gostaria de ter a minha empresa. Isso é um sonho. Eu gostaria muito de ter a minha casa própria. Isso é um sonho. Só que percebe que ele é muito pouco factível, muito pouco real? A questão é que eu preciso transformar esse sonho em uma meta. Eu preciso transformar esse sonho em algo real, palpável, que eu consigo calcular. Porque aí sim eu consigo ver o meu progresso. Né? Então, o que eu realmente desejo alcançar de forma clara? O que eu quero realmente alcançar? Onde eu quero chegar realmente? Por exemplo, não é ganhar mais dinheiro. É alcançar 10 mil de lucro por mês até dezembro de 2026. Isso é uma meta. Diferente de um sonho. Porque quando eu falo ganhar mais dinheiro, é algo muito irreal, muito impalpável. Eu não tenho nenhum tipo de coerência com isso. Agora, se eu coloco esse sonho em uma meta, se torna diferente. Por exemplo, não é sobre eu quero ter minha casa própria. Não. Eu quero ter a minha casa com 3 quartos aqui na cidade de Florianópolis até dezembro de 2027. Minha casa pronta, do jeito que eu quis. Pô, isso já é uma meta. Não é um sonho mais, não é irreal, não é impalpável, não é algo que eu não tenho coerência. Não, eu tenho coerência. Porque quando eu crio, pessoal, uma meta, eu consigo ter, então, um plano de ação para alcançar essa meta. Consegue perceber isso? Se eu tenho uma meta, se eu coloco um número, um dado, um objetivo, fato e real, eu consigo, então, ter um comportamento alinhado para chegar nesse nível, para chegar nesse momento, para chegar nessa meta, nesse objetivo, certo? Então, a partir da meta, transformei o sonho em meta, agora eu transformo a meta em comportamentos. A questão aqui, para alcançar então, esse valor lá de 10 mil de lucro por mês até 2026, qual é os meus comportamentos que eu preciso ter diariamente, semanalmente, mensalmente para alcançar isso? Por exemplo, se eu quero ter minha casa até 2027 e para ter a minha casa eu preciso ter 300 mil reais na conta, é só um exemplo muito aleatório. 300 não, 500 mil reais eu preciso ter para eu ter essa casa, então, até o final daqui 2 anos. Cara, e eu não tenho nada na conta. Um exemplo, tá? Quanto que eu preciso ter, então, sendo juntado, guardado, todos os meses, para que naquele momento eu consiga comprar uma casa assim? Ou começar a construir uma casa assim? Aí eu começo a realmente ter um plano de ação. Gabriel, mas é irreal, cara. Se eu, sei lá, eu quero ter 500 mil até 2027, putz, eu vou ter que colocar muito dinheiro por mês. Tá, então recalcule esta rota. Coloque, então, esse prazo maior ou arrume uma forma de ganhar mais dinheiro para que você consiga bater esta meta. Mas percebe que você consegue ter um plano de ação e saber se você está progredindo rumo a ele ou não? Não vira só um negócio que você cruza os dedos e fala, eu acho que vai dar certo. Se você acha que vai dar certo, você não tem nenhum tipo de progresso, não consegue identificar nada e você logo vai deixar isso de lado, vai virar só um sonho para sempre. Aí eu sempre sonho em ter, sonho em alcançar, sonho em buscar. É só um sonho. Quando você tem uma meta, você define então comportamentos. Então, o que você precisa fazer consistentemente para alcançar o que você definiu de forma clara? O que você precisa fazer de forma consistente? Aí as coisas começam a ter ser muito mais palpáveis. E aí entra o próximo ponto, que já é conectado com o outro ponto em relação a isso, que é usar ferramentas para gerir esse seu progresso. Então você pode usar, por exemplo, o Google Agenda, você pode utilizar um Trello, você pode usar qualquer tipo de ferramenta que vai te fazer organizar esses comportamentos. Então olha como que eu já mudei. Eu já então, quebrei as minhas crenças, mudei minha mentalidade, entendi sobre a questão de ser próspero, de ter que ser uma pessoa melhor. Daí eu olhei para o meu tempo, ressignifiquei minha visão, vi que eu só tenho tempo, aquilo que é prioridade. E aí, quando eu olho para isso, eu defino qual é o meu foco principal neste ano, neste momento. Eu coloco, então, os meus sonhos no papel. E daí, desses sonhos no papel, eu defino quais são as minhas metas reais, eu transformo os sonhos em metas. E agora que eu tenho esse sonho daquilo que eu mais quero focar, por exemplo, profissional e financeiro, eu defino, então, comportamentos diários, semanais e mensais para aquilo que eu quero alcançar. Por exemplo, se eu quero ter ali um meu negócio lucrando 10 mil reais até 2026, cara, o que eu tenho que fazer todos os dias? O que eu tenho que fazer nesse mês, por exemplo, tá? O que eu tenho que fazer nesse mês? Adquirir um treinamento, para ter um mentor, para alguém para me direcionar. Ótimo. Então, essa foi o meu comportamento inicial neste mês. Então, mensal. O que eu tenho que fazer? Então, diariamente, eu preciso estudar com o tempo que eu tenho, tá? De 1 hora, por exemplo. Preciso estudar 3 aulas, preciso aplicar por 20 minutos e preciso revisar o conteúdo que eu estudei e aquilo que eu fiz por mais 20 minutos, por mais 10 minutos, por exemplo. Então, eu basicamente criei uma rotina diária. E o que eu preciso fazer semanalmente? Semanalmente, eu preciso conhecer pelo menos uma pessoa a mais que faz a mesma coisa que eu faço.
Então eu preciso buscar no Instagram, preciso ir nos treinamentos que eu faço para procurar empresários que fazem a mesma coisa, procurar pessoas que estão no mesmo ramo, mesmo nicho, que tem um negócio parecido ou o que seja. Então é uma rotina semanal. Uma rotina mensal, né? Então eu adquiro um treinamento, talvez a próxima rotina mensal seja você não fazer nada em relação ao mensal, mas você pode manter algo semanal e diário e pensar se faz sentido para o seu objetivo, para sua meta, né, que se tornou sua meta, algo mensal, certo? Então olha como fica algo muito mais factível. E depois que você então definiu os seus comportamentos, você passa então a metrificar o seu progresso. Então, metrificar o progresso vem conectado com os seus comportamentos, que envolve você saber se você realmente está fazendo isso diariamente e semanalmente. Então, cara, eu defini várias coisas que eu preciso fazer. Eu preciso definir várias coisas que eu preciso implementar na minha vida. Eu defini vários comportamentos que eu preciso ter para alcançar uma meta. Então, se eu definir vários comportamentos, eu estou fazendo esses comportamentos diários, eu estou cumprindo com aquilo que eu defini que eu deveria cumprir diariamente e semanalmente, porque se eu cumprir diariamente e semanalmente, você consegue perceber que o resultado final ele é apenas uma consequência daquilo que eu estou fazendo? Então, se o resultado final é só uma consequência que estou fazendo, basta eu continuar fazendo todos os dias, todas as semanas, todos os meses para chegar no objetivo. Fica muito palpável e real. Fica muito palpável e significativo. E se você acompanha esse progresso, esse crescimento, você consegue saber se está indo bem ou não está. E se você percebe que, cara, realmente, eu coloquei uma data muito curta, eu coloquei talvez um valor muito alto, eu preciso recalcular essa rota, você tem dados, você consegue olhar e falar, olha, eu não estou conseguindo fazer isso. Eu posso ficar ansioso por não estar conseguindo fazer isso. Então eu recalculo a rota. Eu reduzo o prazo, eu aumento o prazo, eu reduzo o valor que eu quero alcançar, eu reduzo, sei lá, quantos quilos eu quero perder, se é esse o seu objetivo, eu reduzo o nível de, por exemplo, do imóvel que eu quero ter. Reduz a sua meta, mas você consegue ter números para isso. Assim você para de ser uma pessoa que está apenas pensando em alcançar alguma coisa, em ter um grande sonho, em chegar em um determinado momento, para alguém que tem uma meta real. Alguém que tem uma meta palpável, alguém que sabe onde quer estar, que trabalhou sua mentalidade, que entendeu que o dinheiro não serve para que ela apenas tenha muito, mas para que ela agregue muito valor para as pessoas, que ela sirva muitas pessoas, que ela contribua muito para as pessoas, que ela realmente olhe para o dinheiro segundo realmente a vontade de Deus, se ela realmente crê nisso. Se ela olha para isso com valor, então você começa a perceber o dinheiro de uma outra perspectiva. Começa a olhar para o valor das coisas de uma outra perspectiva e entender que mais importa aquilo que você é do que aquilo que você tem. E se você começar a pensar muito naquilo que você tem, você passa a ter uma vida vazia, que é focada muito só no bem material, no dinheiro e assim por diante. E para de olhar para quem você é e no valor que você gera para as pessoas e no quanto que você serve as pessoas. Quando você começar a olhar para a sua identidade, você começa a fazer coisas alinhadas com a identidade e começa a ter coisas que são alinhadas com quem você é. E aí você realmente encontra uma vida com propósito, que deixa um legado, que cuida de pessoas e que realmente também, consequentemente, tem muito. Então, se você deseja realmente prosperar, crescer financeiramente falando e alcançar outros níveis, você precisa focar em sua identidade, mentalidade, crenças, gestão do seu tempo, a sua organização, são coisas importantes. Entenda que essa aula, esse momento não é para que você, mude completamente a sua vida. É para que você tenha um start. O que tem que mudar na sua mente hoje é um botão. Quando clicar nesse botão, você precisa startar para isso e começar a exercitar a sua mentalidade para que ela seja diferente e alinhada com aquilo que você quer, ok? Porque quando você... porque apenas ver uma aula, ver um conteúdo, ver um vídeo, mesmo que impacte você de alguma forma, isso não muda completamente você amanhã. O que importa é o quanto que você vai exercitar isso, o quanto que você realmente vai utilizar isso como uma aplicação, uma coisa que vai fazer com que você realmente busque crescer mais, progredir mais e assim por diante. Se você gostou dessa aula, se você gostou desse formato, inclusive, de episódio aqui no Inquietos Cash, deixa aqui abaixo o seu comentário, se você realmente gostou, não gostou, o que você acredita que realmente fez mais sentido para você, o que você acha que você pode e precisa melhorar no que diz respeito à sua mentalidade, sua organização. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também deixa o seu like aqui embaixo para a gente saber que realmente fez sentido para você. Muito obrigado e até mais.